e vai dar um grande estudo bíblico. Provérbios capítulo 4, versículo 23 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Olhe para cá se você puder. Nós temos aqui 4 propostas centrais para os nossos estudos bíblicos. Meu desejo é conseguir caminhar por todas elas a partir de hoje até outras terças-feiras. E eu separei 4 expressões que vão ser os pilares do nosso estudo bíblico. A primeira está no versículo 23, que é o que nós vamos estudar hoje, quando fala sobre o coração. A segunda é a expressão boca, que está no versículo 24, e então nós vamos tratar sobre a língua, sobre o poder das palavras. Depois, no versículo 25, fala sobre os olhos, e então nós vamos abranger sobre a cobiça, sobre o poder de ter uma visão e sobre o perigo da cegueira espiritual. E por último, se Deus nos ajudar, nós vamos falar do versículo 26, que usa a expressão pés. E a expressão pé na Bíblia fala sobre conduta, sobre bom testemunho, sobre caráter cristão, porque a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Fala de reverência. Bom, são muitas coisas, mas hoje nós vamos falar sobre o versículo 23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Em uma tradução mais atual, vai falar sobre pensamentos. Então há uma ligação na Bíblia sobre coração, sobre mente, sobre pensamentos e sobre emoções. E sem dúvida, o conselho que nós estamos encontrando no Provérbios 4, 23, é um ato de sabedoria. Não cuidar do próprio coração é se auto-sabotar. Não cuidar do próprio coração é se auto-sabotar. O assunto do coração sempre esteve presente nos debates da vida. E eu estive pesquisando o que alguns filósofos falavam sobre o coração e o que os teólogos falaram sobre o coração. Veja o que disse Platão. Platão dizia que a paz do coração é o paraíso do homem. Um homem pode estar em um paraíso, mas perturbado. Logo, aquele ambiente não é um paraíso para ele. E ele pode estar em um lugar simples, quem sabe pobre, mas se o seu coração está em paz, aquele lugar se torna um paraíso para ele. Voltaire, que é outro filósofo, dizia que o ouvido é o caminho para o coração. O ouvido é o caminho para o coração. Agora, o que os teólogos declararam sobre o coração, e tem aqui declarações profundas, e depois eu aplico bem didático o que é o coração na visão bíblica. Agora, o que os teólogos falaram sobre o coração? Olha o que disse João Calvino: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Fujamos de nós mesmos. João Calvino, teólogo reformado, ele vai dizer então que o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Devemos fugir deste sentimento. Lutero dizia: meu pior inimigo está dentro de mim, ou seja, o meu coração.
O meu pior inimigo está dentro de mim. O apóstolo Paulo mesmo disse a Timóteo, quem lembra disso? Cuida de ti mesmo. O pior inimigo não está no exterior, está dentro de nós. É o nosso coração. Olha o que dizia Spurgeon. Patrick, Spurgeon dizia assim: se eu sair da terra e deixar o mundo e o diabo, e então ir para a lua, ainda sim, eu mesmo serei o meu pior inimigo. Olha o que disse Spurgeon. Eu posso mudar até de planeta, eu posso sair dessa atmosfera, posso ter vencido o diabo, mas lá o meu inimigo será o meu próprio coração. Então o conselho bíblico foi para que guardássemos o nosso coração. O conselho bíblico diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E eu creio que esta palavra ela vem no momento certo. As doenças emocionais estão ocupando os primeiros lugares que estão abalando a sociedade desse tempo. Esta região serrana que nós moramos no Brasil está entre as primeiras do índice de depressão, de sentimento de pânico. Por quê? Não guardam o coração. Existem pessoas que estão tremendo dos nervos. Há doenças psicossomáticas que começam nas emoções e explodem no corpo. E às vezes os médicos fazem exames e às vezes não entendem por que aquilo está acontecendo. Porque o coração, ele está sendo alvo de um ataque. E o texto bíblico diz: guarda o teu coração. Eu fui pensar, o que é guardar? Guardar significa defender. Significa defender, olhar, velar por, acautelar, conservar, reservar, observar, livrar e evitar. Tudo isso está dentro da expressão guardar. Então eu escrevi assim: então podemos concluir que guardar o coração é mantê-lo sobre constante cuidado e observação. Algo que descuidamos. E aqui eu não estou falando do perigo de um infarto, não estou falando do tipo de alimentação que estamos comendo, aqui eu estou falando do ambiente emocional, que está trazendo problemas para dentro do nosso lar, para dentro do nosso ambiente de trabalho. Pessoas que tinham ministérios tremendos, hoje azedaram o próprio ministério, porque perderam a alegria, sabendo que o ministério tem um preço para ser pago, mas é um preço que a Bíblia diz em Salmo 126, quem vai andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Entre o ir e o vir, sempre tem um vale de lágrimas, mas sempre haverá uma colheita de alegria. Quem diz glória a Deus por isso? Então, nós devemos guardar, manter o nosso coração sempre em observação, e a gente ignora. O nosso coração constrói motivações perversas, e a palavra motivação vem de motivo, que vem de motor, ou seja, o coração é o motor das nossas atitudes. Se nós não cuidarmos do coração, tudo que nós fizermos, por mais que aparentemente seja saudável, ali haverá um probleminha, uma infecção que mais cedo ou mais tarde destrói toda a nossa trajetória. Agora, como a Bíblia define o coração? Como é que a Bíblia ela define o coração? Nós já vimos que os filósofos falam uma coisa, os teólogos deram as suas declarações, mas como a Bíblia define o coração? Em primeiro lugar, o coração é um território perigoso. É um território perigoso. Jeremias 17, versículo 9 diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Enganoso é o coração do homem. É tão enganoso o coração do homem, que no Salmo 139, versículo 1, o salmista diz assim: tu me sondas e me conheces.
Tu me sondas e me conheces. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, eu não me atrevo a fazer uma análise do meu coração com as lentes da minha sabedoria, porque o meu coração pode me enganar. Ele é um território perigoso. Então ele diz, já que eu mesmo, analisando o meu coração, corro o risco de cair no engano, Senhor, venha tu e sondas o meu coração. Quantos querem que Deus sonde o próprio coração? Venha tu, Senhor. Se depender de mim, eu vou me enganar. Quantas pessoas embrutecidas, endurecidas, porque se autoavaliaram com sua justiça própria, com sua própria ótica, e na minha ótica, eu sempre estou certo. Pastor Ademir, eu sempre tenho a razão. E aí eu brigo por isso, e eu perco coisas importantíssimas. Então o melhor hoje é você dizer, Deus, olhe o Senhor para o meu coração. Quem diz amém por isso? Cuidado com os labirintos das emoções. Agora, no fim do ano, a gente fez um passeio, e eu e Miriam, as crianças, fomos aqui nessa cidade, eu sempre esqueço o nome dela, mas que tem aquele labirinto verde, né? E eu entrei só num pedacinho assim, já não, né? Mas as crianças entraram e daqui a um pouco sai lá no meio e aparece, até tirei uma foto, né? Mas eu lembro, eu fui só uma vez lá, quando eu era criança, não sei como eu fui parar lá, mas eu já estive lá e não foi em outra vida, foi nessa. E eu lembro que eu me perdi, e como eu sou pequenininho, não adiantava levantar a mão, ninguém me via. E pior do que aquele lugar é o labirinto da alma. Porque o coração é um território perigoso, em que nós nos perdemos nas paredes infecciosas da nossa raiz de amargura, nos perdemos nas paredes da nossa própria razão, e o pior é que tem gente que entrou no labirinto dos sentimentos, não pediu ajuda do Espírito Santo, e está perdido lá. Quem crê que hoje Deus pode te trazer de volta, ô glória? Deus pode trazer você de volta. Então a Bíblia define o coração como um território perigoso. Há uma música por aí que diz que o coração é terra de ninguém, porque é terra sem lei. É lá nos labirintos do coração que a gente se depara com cada monstro escondido no subconsciente, que a gente diz, quando é que isso aí se criou? Foi quando nós recebemos aquela palavra negativa e guardamos ela, e ela foi crescendo e se transformou em um monstro que nos abala hoje. Em segundo lugar, a Bíblia vai dizer que o nosso coração é um baú. Olha o que diz Lucas 6,45. O homem bom do seu bom tesouro tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Então o coração, ele é um baú. E se o coração é um baú, usando a linguagem antiga, que hoje não tem mais baú em casa, mas se o coração é um baú, então depende de mim o que eu vou guardar lá dentro. Depende de mim. Eu tenho esse poder reciclador de decidir o que permanece e o que não permanece. Claro, é necessário ter uma estrutura emocional, psicológica, de caráter definido, de personalidade polida pela vida, mas tem coisas que você não pode guardar, você tem que deletar, joga na lixeira, manda embora, porque o seu coração deve ser um baú de coisas boas. Você já se deparou naquela situação que acontece algo e você olha para o indivíduo e diz, de onde é que essa pessoa tirou isso? Como é que até hoje eu não me dei conta que o fulano era assim? Porque o coração é um baú, e ele está tapado. E ao final do dia, escute isso, ao final do dia, lembra que Paulo diz aos Efésios, não se põe o sol sobre a vossa ira, ele está dizendo, passe pelo período do autoanálise bíblico, porque você pode estar correndo o risco de guardar coisas que amanhã vai ser usado contra você. Vai ser usado contra você. Lembra o que a Bíblia diz? Não te precipites com a tua boca, é a próxima aula, porque a não ser que você fale lá na sua recâmara, que é o quarto, fala lá, e os pássaros, diz a Bíblia usando essa linguagem, e os pássaros peguem a palavra e levem à presença do rei. Olhe para mim, as palavras não são simplesmente emissões sonoras, são códigos que Deus pode usar ao seu favor, mas o diabo pode usar contra você. Então pegue esta palavra hoje, palavra de vitória, de vida, e guarde no baú da sua alma e do seu coração, porque na hora certa Deus vai liberar algo para você nesta palavra.
Quem diz amém por isso? Um baú. Eu ouvi. Eu tenho um pouco de dificuldade de me relacionar com vitimistas. Ninguém me ajudou. Meu pai foi. Meu vovô há 70 anos, foi. Guarde coisas boas no baú do seu coração. Olha o que o texto diz aqui. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. Ou seja, tudo está individualizando ele. É ele que decide o que está lá dentro e é ele que decide o que vai sair de lá dentro. Então tome a posição e diga: o meu coração é o ambiente em que vai receber a palavra de Deus e vai ser o que Deus decidiu que ele seja. Alguém diz amém por isso? E em terceiro lugar, o coração é um trono. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará, olha essa tradução, Miriam, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí o texto conclui: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era uma entidade que prometia bens materiais. Lutero dizia assim: o meu coração se inclina para aquilo que eu amo. O teu coração se inclina para aquilo que eu amo. E eu escrevi: o que estiver no centro da minha vida decide a minha inclinação. É por isso que eu disse um dia num culto de missões: diga para mim, no que você gasta o teu tempo e o teu dinheiro, e eu digo o que você ama. Diz para mim. Você pode chorar no culto, você pode se espernear, como diz o gaúcho, mas diz para mim no que você gasta o teu tempo e o teu dinheiro, e eu provo para você o que você ama. Porque tempo e dinheiro têm a mesma conotação, porque dinheiro demanda tempo. É por isso que quando nós entregamos, por exemplo, uma oferta ou dízimo, a gente não está entregando cédulas de papel, a gente está entregando o tempo, e tempo é vida, e Deus quer a vida de cada um de nós. Eu aproveito e pergunto: quem está no trono do seu coração? Na sua mente, nos seus lábios, pode haver umas frases bem convencedoras, mas as inclinações revelam quem está no trono do seu coração. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem está no trono do nosso coração? Tem um pódio lá, né? Tem um pódio, tá? Tem um pódio. Tem uma música, e eu uso essas músicas e as pessoas ficam assim: que é isso, pastor? Se eu falo e tu sabe, porque tu ouve também, né? Mas tem uma música, eu não sei cantar ela, mas eu vou falar e alguém já vai lembrar, que tem a ver com a menina que a música diz espaçosa demais. Já pegou, né? Conquista, Ezequiel pegou? Conquista o coração, e daqui um pouco ele diz: papai e mamãe foi parar no pulmão. Então que Deus conquiste todo o nosso coração, e que haja lugar para os outros no pulmão, mas que o coração seja todo do Senhor. Quem pegou a palavra, deu para entender que não dá para usar tudo na Bíblia, vamos usar a linguagem de hoje também. Então o coração, ele é um território perigoso, o coração, ele é um baú, e o coração, ele é um trono. É assim que a Bíblia descreve o nosso coração. Tá bom? E a Bíblia diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Agora, o que acontece quando não guardamos o nosso coração? O que acontece? Será que ficamos imunes? Será que fica tudo beleza? Ou algumas coisas contrárias são produzidas e lançadas sobre nós? Será que é sério o que Deus está falando? Ou dá para levar de qualquer maneira? Não vou, tô beleza. Não, se o Senhor mandou guardar o coração, é porque é importante. E se eu não cumprir o que Deus está mandando, eu corro riscos. Sempre que desobedecemos às ordens divinas, acabamos trazendo consequências para as nossas vidas. Então,
O que acontece quando não guardamos o nosso coração? Primeiro, o nosso coração se torna lata de lixo. O nosso coração se torna lata de lixo. O lixo é nojento. Ninguém deveria viver entre ele. O lixo é nojento. Ninguém deveria viver entre ele. Tratamos como lixo o que descartamos, o que não tem mais uso para nós, ou o que prejudica o ambiente em que estamos. É lixo. O que prejudica o ambiente em que nós estamos é lixo. Olha o que eu vou dizer para você. Quantas pessoas eu já vi chamar pai de santo, chamar pastor para orar, para que haja uma leveza no ambiente. A Bíblia não manda nós orarmos simplesmente para ter paz. A Bíblia diz: feliz são os pacificadores. Ou seja, a paz não é simplesmente algo abstrato. A paz é o produto de uma atitude. Ela é produzida. Então, pessoas que o seu coração se tornou uma lata de lixo, ela acaba atraindo moscas para o ambiente onde ela está. E lixo exposto acaba trazendo animais peçonhentos. Eu estava assistindo uma mensagem do J.B. Carvalho, e ele falava de um período, eu não lembro o ano e não lembro o nome do prefeito, mas houve uma greve dos lixeiros, se não me engano foi em Nova York. Uma guerra dos lixeiros, e daqui um pouco houve uma praga de ratos na cidade e ninguém sabia o que fazer. Havia praga de rato, e rato para cá, e ratinho, ratazana, ratazão, era rato para tudo que é lado. E chamava detetização, e chamava especialistas, e não acabava os ratos. Hein, Bernardo? Era rato para tudo que é lado. O que aconteceu? Eles entenderam que deveriam recolher os lixos. Nós estamos atacando um problema que não é o problema, é a causa, é o efeito. Nós temos que ir na causa. Deus está dizendo para você: o seu coração não é lata de lixo. Se tu reclama dos ratos que estão na sua volta, tira o lixo que está dentro do seu coração. Ai, esse estudo está forte demais hoje. Deu para entender o que o pastor disse? A gente reclama. Então o coração se torna uma lata de lixo quando nós vamos acumulando coisas que não deveríamos acumular. Eu vou ler de novo. O lixo é nojento. Ninguém deveria viver entre ele. Tratamos como lixo o que descartamos, o que não tem mais uso para nós, ou o que prejudica o ambiente em que estamos. E olha a referência que eu coloquei lá. Hebreus 12:15 diz assim: tendo cuidado, olha o que diz Hebreus 12:15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e contamine a muitos. Olha o que a Bíblia chama de lixo que não deve habitar no nosso coração, Carlinhos. Raiz de amargura. A Bíblia usa uma linguagem entendível. Se é raiz, é porque quer criar tronco. Se é raiz, é porque quer criar tronco. Quer ter galhos e dar frutos. E o texto diz que a raiz de amargura, ela brota, ela perturba e ela contamina os outros. Ela brota por meio de uma tristeza. Olha o que eu anotei aqui. Como é que a raiz de amargura brota? Por meio de uma tristeza. O pastor não me abraçou, o pastor não me saudou, o pastor não me atendeu, o irmão não fez o que tinha que ser feito, o meu patrão, meu funcionário. Ela brota. E depois que ela brota por meio de uma tristeza, ela perturba. Por que perturba? Porque a raiz de amargura rouba a nossa paz. A raiz de amargura faz você, é isso aqui eu sempre falo, a raiz de amargura faz você dormir com quem você não queria nem ver. A raiz de amargura faz você almoçar com quem você não queria ver. Você corta a rua, não quer encontrar. Mas a raiz de amargura faz que essa pessoa fique com uma imagem latente na sua cabeça. O Senhor está dizendo: joga o lixo no lixo. Eita, alguém pega a palavra e diz amém. Lembra dessa propaganda? Joga o lixo no lixo. Joga o lixo no lixo. Lixo não é para estar dentro de você. E o pior é que a Bíblia diz, que em Hebreus 12:15, para quem está acompanhando, que a raiz de amargura brota, perturba, e o pior, contamina a muitos. Eu tenho dito aqui, irmão, todo amargurado, ele é azedo. Eu não estou dizendo que a vida é feita só de alegrias. Vocês sabem disso, a gente é ser humano e tem lutas e batalhas.
mas também não pode se tornar alguém amarga. Porque a amargura vai contaminar. Já viu? Filhos de pais amargos, os coitadinhos já são tristes no nascimento. Eles não dão uma risadinha, eles não brincam, tudo é sério para eles. Eu gosto de um texto bíblico em que Paulo, ele elogia Onesíforo. E quem era Onesíforo? Era o homem que ia visitar Paulo na cadeia só para contar piada para Paulo. Porque Paulo diz assim, Onesíforo muito recreou o meu coração. Recrear não era chegar lá e dizer, Paulo, a coisa está piorando, Paulo. O Império Romano quer derrubar o Bolsonaro e a pandemia vai explodir. Não. Recrear é chegar lá e dizer, deixa para lá, vamos contar histórias que vão nos alegrar aqui. Quantos querem voltar para casa alegrando o ambiente onde está? Eu quero. Lata de lixo. A Bíblia diz, brota, perturba e contamina, pois o amargurado sempre espalha a sua amargura. Sempre estamos espalhando. Toda pessoa amargurada, ela tem dificuldade de relacionamento, mas quando ela se relaciona, ela fala demais. Ela fala demais porque ela quer abrir aquela infecção. O problema não é falar demais, é falar para quem não é maduro. E aí o que acontece? A pessoa joga o lixo no coração do outro. E assim nós vamos sendo multiplicadores de enfermidades, de infecções, de doenças contagiosas. E Deus trouxe você nesse estudo, nessa primeira terça-feira, para dizer, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quem diz amém por isso? Em terceiro lugar, se eu não guardar o meu coração, o que acontece? O coração se torna um laboratório em segundo lugar, se torna um laboratório de experiências tóxicas. Então o coração, quando não é guardado, ele se torna uma lata de lixo em primeiro lugar, e em segundo lugar, um laboratório de experiências tóxicas. Irmão, olha o que o pastor vai dizer para vocês. Se a Bíblia diz para você guardar o seu coração, e eu expliquei que guardar é pôr atenção, ficar atento, não é para você expor o teu coração para qualquer experiência. Daqui a pouco a radioatividade das tuas experiências contamina todo mundo que está perto de você. Eu lembro de uma propaganda da televisão que eles faziam, e o intuito era a proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis. E era bem assim, ó, a propaganda era, acho que não me engano, até numa árvore era esculpido um coraçãozinho. Lembra? Vocês fizeram isso na escola, quem sabe? Marcianinho e Miriam, né? Colocava ali o nome e colocava só os risquinhos que correspondiam ao nome de quem você queria que estivesse dentro do coração. E naquela propaganda eles colocavam assim, fulana e fulano, mais fulano, mais fulano, mais fulano, mais fulano. Deu para entender? Era o coraçãozinho, o nome e o pretendente ou os que haviam passado. São corações que não creem mais no amor devido a tanta experiência tóxica que tiveram. As pessoas estão se automutilando, pois contrariando os protocolos de proteção, estão se expondo ao perigo por aventuras emocionais. Eu já disse para vocês, vocês assumem namoro, eu não vou lá no Facebook colocar parabéns. Aí eu fico que nem um pato envergonhado, depois de 30 dias ninguém mais se quer. E fica o comentário do pastor lá. Eu só dou parabéns depois que casou. Antes é meio perigoso, né? Então, não exponha o seu coração a uma experiência tóxica. Por exemplo, olhe para mim aqui, ó. Como pastor, a Miriam tem que me equilibrar às vezes, que eu fico refém do meu amor. Então a minha misericórdia, ela se estende de maneira assim, grandíssima. E às vezes eu dou oportunidade para alguns que não as mereciam. E às vezes eu digo, não vou fazer mais isso. E dá uns meses eu faço de novo. Eu não consigo praticamente ser pastor sem ser assim. Tá? Mas eu já aprendi que eu prefiro dar o ambiente de experiências para quem está iniciando, ainda que caia várias vezes, do que aquele que maldosamente foi mal formado, se tornou um deformado e por conhecer os labirintos do sistema religioso, se aproveita de uma sagacidade, que não é sabedoria, sagacidade para nos incomodar. Esse tipo de experiência eu não quero mais. Eu já aprendi. O seu coração deve ser um ambiente da presença de Deus.
Já falei aqui no culto, e hoje é ensino, quem sabe alguém está assistindo nós também, escute o que o pastor vai dizer. Deus abençoa o que ele diz que é abençoado, ele não abençoa o que eu digo que é abençoado. E eu tenho muita dificuldade de ver, às vezes, escute o que o pastor vai dizer, lata de lixo. Mães que não se preocupam com os filhos. Teve filho, divorciou, dá um tempo para as crianças administrarem. Eu conheço criança que já chamou 4 homens de pai. Está só esperando o Papai Noel. Já, Papai Noel! Já teve 4, 5, 6. Eu tenho padrasto. E o meu pai pode ter tido um monte de defeito, mas eu sei quem é meu pai. Aquele é meu pai. O outro é padrasto. Mas eu já era grandinho. Então as pessoas estão colocando os filhos num ambiente tóxico. Não se conhece. A gente não se conhece. Aí coloca dentro de casa, acontece uma violação, aí estragou a infância da criança por um abuso sexual, pela mãe ser uma boba, não vou usar outra expressão que deveria usar, e colocar alguém e dizer, o meu coração está aberto para uma experiência tóxica que vai contaminar ela, porque não respeitou o protocolo de defesa, e vai tocar as crianças, que depois de grande, também terão os mesmos problemas possivelmente. Quem quer que o coração seja protegido por Deus? Eu não sei se na próxima terça vocês vão vir aqui, mas é nessa pegada o estudo, é diferente. Mas é necessário ter cuidado. E o que eu faço, pastor? Tenha cuidado. Então o nosso coração não pode se tornar lata de lixo e nem ambiente de experiências tóxicas. Não pode. Devemos ter cuidado para não permitir experiências devemos ter cuidado para não permitir experimentos sem a fórmula exata. Se não se respeita a fórmula, dá errado. Se não se respeita a receita, pode ser que não tenha efeito a medicação. E olha o que a Bíblia diz em Mateus 7, 20 ao 23. Olha esse texto aqui, E dizia, o que sai do homem, isto contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminem o homem. Quantos querem ser limpos pela palavra de Deus? Você já teve experiência de estar ali no seu computador, abre um Word, alguma coisinha básica. Mas daqui a um pouco você vai navegar na internet, você abriu tanta janela, que você diz, e agora? Daqui a pouco começa a ficar lento. Deus está dizendo para você, fecha as janelinhas. Primeiro tem que desamarrar os nós. Não deixa fio desencapado, não. Soluciona isso para depois começar outro. Porque senão começa outro e dá curto-circuito e prejudica a próxima relação. Quem diz amém por isso? Aleluia! Agora, a pergunta é esta. Pastor, está bem legal tudo que está dizendo, está meio forte. Mas como é que eu vou guardar o meu coração? Como é que eu vou guardar o meu coração? Se eu tenho que guardá-lo, se eu tenho que protegê-lo, se é uma ordem divina, se eu não guardar o meu coração, que é um trono, vem o inimigo e se assenta nele. Se eu não guardar o meu coração, que é um baú, vem o inimigo e joga coisas contrárias. Se eu não guardar o meu coração, que é um território perigoso, o que vai acontecer? Eu vou me perder nos labirintos das emoções e vou dar com a cara na parede. Então, como guardar o meu coração? Devemos concentrar nossos esforços na tentativa de guardar o coração. Pois fazendo assim, teremos uma vida saudável e seremos uma companhia agradável. Oh, Deus, me ajuda. Eu gostaria de ser uma companhia mais agradável. Quem gostaria também? Aí o marido chegou às 6 da tarde, eu tenho que voltar para casa. Por quê? A Bíblia diz que é melhor morar numa casa que tem uma goteira do que morar na casa de uma mulher rixosa. Alguém já teve uma casa que tinha goteira? Mas tem um barulhinho de chuva nisso que é bom, né? Ontem deu chuva, né? O barulho de chuva é bom. Agora a goteira. Não.
E aí tu quer solucionar para não molhar o chão, bota o balde, bota uma panela, sei lá. Colocamos tantas coisas para impedir a casa de ser molhada, e aí é pior. Aí o barulho não cai mais no chão, cai dentro de uma poça d'água. Isso perturba, impede a gente de dormir. Apesar que alguns aqui dormem até se o trator passar do lado da casa. Tem um versículo em Salmos que diz assim: em paz eu me deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. A tradução de alguns é: logo deito, pego no sono e dificilmente me acordo. É a tradução, né? Mas a Bíblia diz isto, né? Eu sou tomado às vezes também de um azedume, que eu acho que até as cachorrinhas não se escondem debaixo do sofá, porque o sofá não, né, Miriam, não, é desse tamanho, elas estão gordinhas, elas não entram. Então nós devemos olhar para dentro de nós, pedir ajuda ao Espírito Santo, e olhar para o protocolo bíblico, como eu devo fazer para proteger o meu coração. Primeiro, creia nos princípios que Deus estabeleceu. Creia nos princípios que Deus estabeleceu. Olha o que diz a Bíblia no Salmo 37, versículo de número 13, versículo de número 4. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá o desejo do teu coração. O que o texto me ensina? Que nós cumprimos os princípios e Deus cumpre as promessas. Sabe qual é a nossa mania? A nossa mania, Rodrigo, é assim, ó. Quer ver? Ó? A nossa mania é assim. A gente está doente, a gente vai lá no médico. Primeiro que a gente, se tem que pagar a consulta, já dá um problema, porque a consulta é cara. A gente vai no médico. Aí chega lá no médico, o homem estudou 6 anos, fez uma especialização, foi há 9 anos. O cara estudou 9 anos de nível superior para nos dar uma instrução, né? A gente senta ali e ele ouve a gente, quando nos ouvem, né? E nos dá a receita. A gente chega em casa, o que a gente faz? Liga para a avó. Ô vó, eu tô ruinzinha, o que a senhora me diz? Olha, meu neto, eu tenho um chazinho de carqueja, ou senão ela te recomenda o óleo de strong, porque óleo de strong é bom para tudo, né? Menstruz, meu filho, com álcool, vai ser bom. Alguém já usou isso aí, né? Aquele cheiro maravilhoso. Vai ser bom para tudo. Aí a gente pega a receita e anula, porque a avó... Se não, o que a gente faz, Miriam? Vai no Dr. Google, né? Dr. Google, e anulamos. Assim a gente faz com Deus. Deus é o ser que domina o assunto que nós estamos pedindo explicação. Só que Ele nos fala e a gente diz, eu acho que não é assim não. Eu vou fazer do meu jeito. Então guardar o coração, eu tenho que crer no princípio que Deus estabeleceu. Eu tenho que crer que Deus abençoa aquilo que Ele diz que vai ser abençoado. Eu tenho que crer que se eu fizer, a Bíblia diz, se diligentemente ouvirdes a minha voz e cumprirdes, ó glória, comereis o melhor desta terra. Quem diz glória a Deus? O período que nós estamos passando, escassez, difícil. Quantos querem ser cuidados por Deus? Mas a gente não crê no dízimo. A gente não crê na oferta. Alguns, né? Porque a gente diz assim, eu até queria a bênção, mas você tem que cumprir esse princípio, eu não quero. A Bíblia diz, por exemplo, a Bíblia diz em Efésios, que eu devo amar a minha esposa como Cristo amou e ela deve ser submissa. Aqui são 2 princípios, amor e submissão. Quando eu quebro o princípio, eu tenho problema. E quando eu tenho problema, eu amarguro o coração. E aí eu durmo de costa para cá e ela durma para lá. Porque se eu não obedecer o princípio, eu não desfruto da promessa. Deus está falando conosco, quem quer recebe. Deus está dizendo, para guardar o seu coração, você tem que crer nos princípios que eu estabeleci. Em segundo lugar, e esta frase eu já usei várias vezes para nós. Como guardar o meu coração? Em segundo lugar, na dúvida, não ultrapasse. Você já viu o cara com um carrinho 1.0 e o cara com um carrinho 2.0? Tem diferença de motor, né?
Aí vai ultrapassar o caminhão. Meu, já pegou isso aí no meio do caminho de ficar no desespero? Alguém já passou por isso? E começa a orar, e agora? E agora não, tu que não respeitou a potência que te é oferecida. Quem tem que conhecer o potencial, a potência que tem é a gente mesmo. Porque na dúvida eu não devo ultrapassar, porque daqui a um pouco eu ultrapasso e dou de cara com o caminhão. E aí os destroços são terríveis. Só que a gente é inconsequente. E a gente pensa que, agora estou falando do emocional, que a gente faz mal para os outros, e a gente se machuca a gente mesmo. Então, na dúvida, não ultrapasse. Vou usar de novo o versículo de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8. Olha o que diz esse versículo, é tremendo. Quando edificares uma casa nova, você vai construir uma casa nova? Vou, então cuide disso. Farás um parapeito no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair. Diga comigo, algum modo. Não vai ter desculpa não. Ah, mas caiu por causa... Não, é qualquer modo. Se ele cair porque não tinha um parapeito, um limite, a culpa é sua. Agora, se você pôr um limite e ele cair, a culpa não é sua. Deus quer que você, na dúvida, não ultrapasse. Quantas famílias se perderam pela imprudência de um pai, falando agora de trânsito, que fez uma ultrapassagem. A minha esposa, a minha querida esposa, como diz o Patrick para a esposa dele, ela diz que ela sente muita segurança, Tony, quando eu estou dirigindo. Pensa o motorista que sou eu, né? É claro que os meus pés não alcançam com tanta facilidade nos pedais, mas eu ajusto o carro. Eu não posso engordar, isso é verdade, viu, Carlinho? Porque o volante tem que ficar bem perto de mim, automaticamente uma sobressalência impediria a minha capacidade de dirigir, né? Então eu fico assim, fitness, já fui mais. Mas ela diz, não, fala agora, confirma. Eu confio em você dirigindo. Por quê? Porque são não sei quantos anos dirigindo, e quantos quilômetros, só nesse carro tem quase 150 mil, isso, né? Tirando algum pouquinho que o outro dirigiu, a maioria fui eu. Porque não se faz loucura. Porque quando nós temos dúvidas, nós não devemos... Eu tenho medo desse tipo de gente, que pega a família, briga com todo mundo, grita na cara de pastor e sai arrastando todo mundo para qualquer lugar. Na dúvida, não ultrapasse. Não, porque eu tenho uma chamada, esse pastor não deixa eu crescer. Vai lá e abre uma igreja. Daqui a um tempo começam os problemas, porque a igreja tem problema, e não há uma estrutura de construção de tempo para ter a estrutura necessária. E aí começa a dar problema, porque não respeitou a sinalização. Pare, olhe e escute. Quem lembra disso aí? Pare, olhe e escute. E eu já estou terminando. Então, para eu guardar o meu coração, se eu tenho dúvida, eu não devo ultrapassar. Ultrapassar os limites é manifestar autonomia e autossuficiência. E em último lugar, o que eu faço para proteger o meu coração? Creia que o melhor lugar para o seu coração estar é nas mãos de Deus. Quantos querem que o seu coração esteja nas mãos? É Deus. Se Ele sabe o melhor, as mãos de Deus representam o melhor território para estar. Diga amém por isso. As mãos de Deus representam o melhor território para estar. Jesus disse que suas ovelhas estão em suas mãos e dali ninguém pode tirar elas. João capítulo 10, versículo 28. Quem está nas mãos do bom pastor, ninguém vai tirar você de lá. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Se obedecermos o que Deus está nos ordenando e deixarmos o nosso coração nas mãos divinas, viveremos uma vida saudável e sempre protegidos do acesso do inimigo. Quem diz glória a Deus por isso? Guarda o teu coração. A viagem mais longa que a Bíblia faz, é do ouvido
até o coração. A viagem mais longa é do ouvido, e é por isso que a Bíblia diz, em último lugar, a Bíblia diz que você deve guardar a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra o Senhor. Guarda a palavra de Deus no seu coração, para você não pecar contra o Senhor. E eu termino com a frase que dizem por aí: não adianta tentar tirar da cabeça o que não sai do coração. Peça para o Senhor, em uma precisão cirúrgica, entrar dentro do seu coração e tirar tudo aquilo que desagrada a Deus e quer fazer mal para você. Se coloque em pé comigo agora, em nome de Jesus.